Na aula de hoje, vamos refletir um pouco sobre o sistema de numeração decimal relacionado com a operação de multiplicação. Vocês vão observar que ao longo da história foram criados vários sistemas de numeração, cada um com seus princípios e regras bastante específicos. Porém, um dos sistemas que resistiu ao longo do tempo e também às necessidades humanas foi o sistema que chamamos de Indo-Arábico, ou, como melhor conhecemos, o sistema de numeração decimal. Esse sistema é representado por 10 símbolos, os quais chamamos de algarismos, que são o símbolo 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então são todos os símbolos que nós utilizamos para escrever qualquer número. Entretanto, esses símbolos são bastante artificiais, pois eles não se relacionam com as quantidades que representam. Por isso, é preciso uma memorização de uma ordem fixa associada às quantidades. Essa memorização também é insuficiente para o quê? Para ler, interpretar e produzir números, tornando-se necessário compreender as regras de funcionamento do sistema. Tá? Essas regras, as quais chamamos de regras de funcionamento do sistema de numeração decimal, elas são baseadas em vários princípios. Um dos primeiros princípios é o que nós chamamos de base 10. Vocês já conhecem o material dourado. Então, o material dourado, ele é um material o qual é utilizado para trabalhar com a base 10, aonde nós fazemos diferentes atividades e que o aluno consegue compreender que 10 unidades formam uma dezena, 10 dezenas formam uma centena. Então, o material dourado é um excelente material para ser trabalhado com as crianças nesse começo do estudo do sistema de numeração decimal. Mas uma outra regra básica desse sistema de numeração decimal é o que nós chamamos de questão posicional. Por exemplo, o número 22 e o número 32. O número 22, nós temos 2 dezenas e 2 unidades. O número 32, nós temos 3 dezenas e 2 unidades. Agora percebam o seguinte, em vez de 22, se eu colocar 23, então o número 23 ele tem 2 dezenas e 3 unidades. Então a ordem, a posição do número interfere com muita certeza a correspondência numérica. Isso que nós devemos tomar cuidado. Então, com essa questão que nós chamamos de valor posicional, nós devemos trabalhar com as crianças o que chamamos academicamente de QVL, quadro valor de lugar. Então, é no quadro valor de lugar que você vai explorar com as crianças as unidades, as dezenas e as centenas. Por isso é importante a criança perceber que o número 124 possui uma centena, 2 dezenas e 4 unidades. Também, em relação ao sistema de numeração decimal, é importante nós percebermos o quê? Que ele tem uma questão aditiva e outra questão multiplicativa. E também que existe o símbolo 0 para guardar a posição vazia do número. Essa questão do número 0, nós podemos perceber com muita clareza quando nós trabalhamos com a criança com o ábaco, seja o ábaco de hastes fixas ou seja o ábaco de hastes aí que são manipulados, que podemos trocar as peças. Então percebam que a importância de nós conhecermos tanto o material dourado como
o quadro valor de lugar, como também aí a questão do ábaco. Então, quando você for trabalhar com os seus alunos, utilize esses diferentes materiais e não apenas um desses materiais. Isso é muito importante. Por quê? Porque esses materiais vão ajudar o aluno a compreender a questão da base 10 e a questão também do valor posicional. E o que acontece? Esses princípios para a criança, eles não são tão simples, tá? Não são tão simples para a criança compreender. Por isso que necessitamos trabalhar com as crianças a questão da leitura, da interpretação e a escrita dos números, tá? Então é necessário trabalhar com as crianças a escrita dos números, a leitura, e com certeza vocês vão perceber que a criança fala os números oralmente, mas ela não consegue relacionar o que ela está falando com a quantidade, ela não consegue fazer a expressão correta no início, quando se trabalha com o sistema de numeração decimal. Sendo assim, se faz necessário desenvolvermos diferentes atividades para que facilite aí essa questão do aprendizado, essa facilitação aí para a criança compreender o sistema de numeração decimal. As crianças também, desde muito cedo, elas convivem com informações a respeito da lógica do nosso sistema de numeração decimal. Apesar que muitas vezes elas não compreendem essas relações. Essas informações precisam ser exploradas e ampliadas no âmbito escolar. Se recomenda que no ensino do sistema de numeração se deve considerar o quê? Trabalhar com os alunos números com diferentes bases. Também fazer a exploração e a manipulação de diferentes recursos pedagógicos e articular tudo o que é trabalhado com princípios desse sistema de numeração com as regras das operações matemáticas. É interessante lembrar que a teia de conceitos deve ser explorada através de situações desafiadoras que estimulem o aluno a pensar sobre a situação, acionando, confrontando e modificando o conhecimento, experimentando diferentes estratégias e socializando descobertas. O mundo numérico está exposto na sociedade, mas é necessário nós fazermos que as crianças reflitam sobre ele, analisem contextos e a estrutura lógica desses números. Para o quê? Para que o professor consiga que as crianças compreendam o sentido e o significado dos números. Tanto assim, se faz necessário que o professor explore conceitos, fazendo com que o aluno compreenda os significados. Por que nós estamos falando de tudo isso? Tudo isso, esse conceito do sistema de numeração decimal, para relacionarmos com uma das operações básicas, que é a operação de multiplicação. Essa operação de multiplicação, hoje na escola, é muito discutida. Então, antes de nós iniciarmos as operações, se faz necessário trabalharmos com os alunos esses conceitos primordiais, que é que o aluno compreenda que o sistema de numeração decimal que nós utilizamos possui base 10, ele tem uma regra posicional, aonde se nós trocarmos os números, se refere a uma quantidade diferente. E também que existe um símbolo para representar o vazio. Então percebam que ensinar o sistema de numeração decimal é um tanto complexo, mas nós precisamos desenvolver atividades mostrando para os nossos alunos os verdadeiros significados e a utilidade de se aprender o sistema de numeração decimal. Lembrando que esse sistema nós chamamos também de indo-arábico. É um sistema expressamente importante e necessário que seja trabalhado com os alunos e que o professor
tenha em mente que não existe só esse sistema de numeração. Existem outros. Por exemplo, o sistema de numeração romano. O sistema de numeração romano, atualmente, nós trabalhamos também na escola, mostramos a correspondência dos valores de cada símbolo, trabalhamos com as letras. E quando vamos ler um livro, o aluno precisa conhecer aí o sistema de numeração romano. Mas é claro, nós não vamos utilizar esse sistema de numeração romano para efetuar operações básicas, né? Para efetuar operações básicas, aí se facilita com o sistema de numeração decimal. Só que é muito importante, além dessa exploração, que o professor trabalhe com diferentes instrumentos e perceba, quando ele inicia na operação de adição, o aluno compreender quantas ordens possui um número, quantas classes possuem esse número, por que primeiro se somam-se as unidades, depois as dezenas, depois as centenas, depois as unidades de milhar e assim por diante. A mesma coisa acontece com a subtração. Então nós temos que ter um cuidado tremendo, né, quando nós vamos ensinar essas operações, né, para não cometermos equívocos e, com isso, acabarmos atrapalhando o desenvolvimento dos nossos alunos. Então todos esses materiais que nós discutimos na sala de aula são extremamente importantes. E vocês vão perceber, no decorrer das nossas aulas, a importância que se tem também a compreensão da tabuada. Por que a tabuada? Porque a tabuada que vai nos ajudar para realizar as operações de multiplicação e divisão. Então, a tabuada é algo que precisa ser construído com os alunos, facilitando uma compreensão onde o aluno perceba a soma das parcelas ao se criar, ao se construir uma tabuada. Não apenas que decore valores, que memorize valores, e sim que o aluno compreenda da onde que saiu determinados resultados. Então nós, professores, temos a missão de propiciar a esses alunos esse entendimento da tabuada. A tabuada você consegue trabalhar com diferentes jogos, né, com diferentes circunstâncias, mas se faz necessário muito planejamento e muito cuidado para que o professor favoreça realmente essa compreensão. Porque o aluno que não consegue compreender a construção, o entendimento da tabuada, ele não consegue aí ganhar maiores espaços na matemática. Você começa mais tarde, posteriormente, trabalhar com os números fracionários. Se o aluno não conseguiu compreender a construção da tabuada, ele vai ter dificuldades imensas. Então, quando se trata da construção da tabuada, logo após ao sistema de numeração decimal, é preciso muito cuidado e muita cautela, aonde o professor desenvolva diferentes atividades que favoreçam esse aluno para compreender, entender o processo de construção, né? Um exemplo bastante simples, né? Quanto é 2 vezes 3? 2 vezes 3 são o quê? 2 mais 2 mais 2. É uma soma de parcelas iguais. Nós veremos aí, logo após essa aula, uma outra maneira de construir a nossa tabuada tão citada e praticada com os nossos alunos.